E quem são as empresas enquadradas no ME e no EPP? O MEI, a gente já sabe que tem um faturamento até 81 mil e a gente precisa entender as atividades que estão relacionadas ao MEI, né? Claro que a gente tem também vários projetos para aumento dessa receita para as empresas do MEI, mas não é esse o nosso objetivo aqui em falar especificamente sobre esse porte. Então, aqui a gente fala sobre algumas atribuições e obrigações do enquadramento. A especificidade econômica e societária é super importante para nós constituirmos uma empresa, porque isso tem impacto também se a gente vai colocar ela como optante do Simples Nacional ou não. Então, ela pode ser constituída por uma sociedade limitada, enquadramento conforme a participação dos sócios, tendo a possibilidade de distribuição de lucros e dividendos, tá? A especificação societária, por exemplo, a sociedade anônima, que é uma SA, o capital dividido em ações, enquadramento considerando o tipo de ações ordinárias ou preferenciais, distribuição de dividendos conforme decisões de acionistas e obrigações específicas para o SA. Então, vocês podem perceber que hoje a gente tem várias especificidades societárias, tá? Então, quando que a gente pode ser optante pelo Simples Nacional? É isso que a gente precisa atrelar. Então, empresário individual, por exemplo, são receitas de pessoas que se confundem com as empresas. Tributação conforme a tabela do Simples Nacional. Responsabilidade total dos empresários pelos compromissos da empresa. Então, aqui a gente consegue entender quais são as especificidades societárias, que é diferente do porte empresarial e que é diferente da natureza jurídica. Entendam que quem atua com Simples Nacional precisa ter um viés um pouco societário. Por quê? Uma das características da gente colocar uma empresa ou não nesse regime tributário é identificar o enquadramento societário. Então, ela pode ser uma sociedade limitada, porém ela precisa estar estabelecida nessas regras. Da mesma forma, a sociedade anônima, que são as SAs. E os empresários individuais também, que se confundem entre as receitas pessoais e das empresas. Tem que ser tributado conforme os anexos, tá? E aí, quais são esses anexos, né? Quais são as atividades exercidas nos anexos para a gente começar a entender que, além dessas composições dos faturamentos da sociedade, a gente precisa entender quais são os anexos que estão atribuídos aos nossos clientes. Pela complexidade do sistema tributário brasileiro, foram criados diversos enquadramentos de alíquotas para alguns segmentos e setores, tá? Então, por isso que foi separado. Então, além do critério do Simples Nacional ser criado, a gente criou-se também dentro da lei complementar alguns anexos para a gente conseguir tributar uniforme conforme as suas atividades, tá? O Simples Nacional hoje, ele é composto por 5 anexos, ou seja, 5 tabelas que defendem, né, seguindo os seus faturamentos, as suas alíquotas para que a gente faça o cálculo do Simples Nacional. Estes anexos são atividades econômicas que foram favorecidas com o Simples Nacional e foram divididas em anexos, ou seja, anexo 1, comércio, anexo 2, indústria, anexo 3, prestadores de serviço, anexo 4, prestadores de serviço, anexo 5, prestadores de serviço. Por que tem 5 anexos? Vocês vão entender que tem alguns setores e algumas atividades específicas dentro desses anexos. A tabela do anexo 1, por exemplo, são as atividades comerciais. Então, o que vocês vão perceber dentro das alíquotas e dentro dos anexos, tá? Então, aqui, o anexo 1, ele vai representar a primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa, até a sexta faixa, considerando a receita bruta dos 12 meses do seu cliente. Então, até 180 mil a primeira faixa e o final, né, que é até 4.800.000, que a gente identificou como são feitos a questão do Simples Nacional, né, na prática do faturamento. As alíquotas correspondentes e o valor a ser deduzido. Aqui são as faixas, tá? Percorrente a cada critério das suas alíquotas por tributos, tá? Então, para chegar naquela alíquota, a gente foi considerado um percentual de repartição de tributos. Então, o IRPJ, do CCLL, do COFINS, do PIS, do CPP e do CMS. Por que a gente não vê o ISS aqui? Comércio não tem a questão da incidência do ISS, por isso que a gente não está vendo aqui. Por que a gente não está vendo o IPI? Porque o IPI não faz parte da incidência do comércio, então por isso que a gente não está vendo ele por aqui.
Tá? Já nas atividades industriais, da mesma forma, seguem as mesmas composições, a primeira faixa até a sexta faixa, considerando até 180 mil, o limite até 4.800.000, as alíquotas e o valor deduzido para o cálculo. E as faixas percorridas, o percentual de repartição. Aqui a gente já consegue observar o IPI e o ICMS, não identificamos o ISS, porque a indústria não tem o fato gerador do ISS. Então a gente vai ver o IPI, porque tem a industrialização, e o ICMS, porque tem a circulação e, consequentemente, os tributos federais e a contribuição previdenciária. A partir do anexo 3, a gente começa a ter algumas particularidades de atividades, tá? Então, por exemplo, o anexo 3, ele vai falar sobre uma atividade de serviço. E aí ele vai relacionar as receitas de locações de bens móveis e prestações de serviços não relacionadas à lei complementar que eu vou demonstrar para vocês. Da mesma forma, ele vai trazer para a gente a mesma tabela, ou seja, primeira faixa até a sexta faixa, considerando a receita bruta, a alíquota e valor deduzido. Quais são os percentuais dos tributos atrelados? Então, IRPJ, CCLL, COFINS, PIS, contribuição previdenciária e ISS. E aí o ISS ele traz uma particularidade, ó. O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo a diferença de forma proporcional aos tributos federais da mesma faixa de receita, da receita bruta anual. Sendo assim, na quinta faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14%, a repartição será dessa forma aqui, conforme abaixo. Por quê? Ultrapassa o valor de 5%. Então, por isso que a partir da quinta faixa, as empresas que estão atreladas ao anexo 3º, ela começa a ter essa alíquota efetiva, tá? Então, a única diferença e exceção das prestações de serviço é isso que vocês vão observar dentro da tabela. Quais são as atividades que estão atreladas dentro do anexo 3º? Por quê? Vocês identificaram que a gente tem 5 anexos. Indústria e comércio, ok. Só que os outros 3 são prestações de serviço. E aí a lei complementar, ela traz para a gente as separações dessas atividades. Então, o anexo 3º, quais são as atividades e serviços relacionadas? Creche, pré-escola, estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais de ensino médio, de línguas estrangeiras. Então, todas essas práticas de educação em escola vão estar no anexo 3º. Agência e terceirização de correios, agência de viagem e turismo, centros de formação de condutores de veículos automotores, agência lotérica, serviços de instalação de reparos e manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento, transporte municipal de passageiros, escritórios de serviços contábeis, olha lá onde a gente vai estar, né? No anexo 3º. Produção cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, fisioterapia, corretagem de seguros, arquitetura e urbanismo, medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, odontologia e prótese dentária. Vocês podem ver que aqui a gente tem os asterísticos, porque a gente tem também o cálculo do fator R, que pode ser que essas atividades, elas ultrapassem, depois a gente vai falar um pouquinho mais, né? Em um mês ela esteja no anexo 3º e no outro mês ela esteja no anexo. Então, a gente vai entender como que acontece o fator R, mas eu deixei já no material de vocês algumas informações para vocês conseguirem observar que aqui a gente pode ter alguma particularidade, tá?